Queridos, enquanto o irmão orava, o Senhor trouxe a sua palavra nesta noite. Encontra-se reportado na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, ao capítulo 4. Nós vamos começar do verso 13 em diante e vamos adentrar ao capítulo 5 para uma melhor compreensão, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, iniciando a leitura no verso 13. Juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, então façamos a leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 em diante, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos aires, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificais-vos uns aos outros, como também o fazes. E rogamos vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós do Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos vós também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e vos dê e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amados irmãos, aqui está a palavra, um conselho, uma carta, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, exortando, ensinando, ajudando, esclarecendo para uma melhor compreensão. E não é diferente nos dias de hoje para nós. Porquanto, queridos irmãos, ainda há algumas dúvidas em nós, muitos ainda temos que aprender. E, irmãos, tudo vem de Deus para nós. Louvado seja Deus que enviou Jesus Cristo na terra
para nos dar este direito maravilhoso, irmãos, de conhecer a beleza desta graça santa. Conhecer, irmãos, o quão maravilhoso o Senhor Deus tem sido para com a humanidade, enviando Jesus Cristo na terra para nos resgatar do mal. O Senhor Deus não encontrou homem nenhum na terra capaz de resgatar a humanidade que outrora perdera, irmãos, o direito da vida eterna através do pecado que entrou na terra quando Adão e Eva, irmãos, pecaram diante de Deus. Eles foram feitos para ser eternos, mas por causa do pecado que entrou, a desobediência, perderam a condição da eternidade e ficaram sujeitos então, irmãos, ao mal que está neste mundo. Mas o Senhor Deus, que é maravilhoso, num grande plano, irmãos, enviou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, anunciando através do anjo Gabriel a Maria, irmãos, que estava desposada a uma virgem, e dizendo que dela nasceria o remidor, o redentor, o salvador, o Emanuel, Deus conosco, glória a Jesus. E que este nome era forte, poderoso, que não haveria outro nome mais forte. E que era o caminho do resgate e da salvação para a humanidade. Glória a Jesus. E Maria, irmãos, a primeiro momento assustada, mas entendeu, porque quando as coisas vêm de Deus, nós entendemos que é Deus. O Senhor não deixa dúvida, o Senhor, Ele é esclarecedor, irmãos. O Senhor não erra, jamais errará, Ele é perfeito, nele está a plenitude. E Maria então, irmãos, se agraciou, se contemplou. Verdade que sobre ela caiu um peso, uma preocupação, a responsabilidade de carregar no ventre aquele que seria o Salvador da humanidade. Mas ela, irmãos, cumpriu com a sua missão, deu à luz ao menino Jesus, lá em Belém, na Galileia, glória ao Senhor. E este menino cresceu, irmãos, com o seu pai José, aleluia, assumiu a profissão também de carpinteiro e foi vivendo a sua vida até atingir maioridade, foi circuncidado ao 8º dia, porque ele era judeu, irmãos, e todo judeu tinha que ser circuncidado ao 8º dia, porque o Senhor disse que ele veio para cumprir a lei e estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, glória ao Senhor, resgatando nós do pecado e dando a nós, irmãos, a coroa da vida eterna um dia. Aleluia, Jesus. Então batizou o Senhor no Rio Jordão por João Batista, o seu primo, que era 6 meses mais novo do que ele e que apregoava no deserto, aleluia, e batizava para o arrependimento, irmãos. Santo é o Senhor, e que disse que era necessário que ele diminuísse para que o Senhor crescesse, aleluia, porque ele não se achava digno em desatar as correias do calçado do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. E o Senhor foi batizado nas águas do Rio Jordão, e quando ele se levantou, irmãos, uma voz bradou do céu, uma pomba pousou sobre ele em forma, irmãos, do Espírito Santo, e uma voz bradou: este é o meu filho amado, cujo qual eu me comprazo. Glória ao Senhor. Por isso cantamos hino, a esperança é Cristo, não tem outro caminho, não tem outro jeito de chegar no Senhor, na salvação, só através de Cristo. Então ele começou, irmãos, a sua jornada, os seus milagres, operando, irmãos, maravilhas, resgatando, irmãos, aquilo que outrora havíamos perdido. Abraçou o pobre, abraçou e curou o leproso, deu vida, deu luz ao cego, glória ao Senhor. O mudo começou a falar, o surdo começou a enxergar, o coxo começou a andar, o triste passou a ser alegre, o desprezado passou a ter, irmãos, alegria, esperança. Só fez o bem, multiplicou o pão, o peixe,
expulsou, expeliu demônios, pregou a verdade, pregou a justiça, pregou o reino da glória, bateu o espírito dos fariseus, combateu a hipocrisia, combateu, irmãos, a mentir. Os irmãos vejam que lá em 8 de São João está escrito que o inimigo, o adversário, aleluia, ele tem uma filha, e a filha dele se chama mentira, glória, mas Deus tem um filho, e o filho dele se chama verdade, se chama o caminho, se chama vida, e ele é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Alegremos no Senhor, porque através dele um dia nós também viveremos no céu, alcançaremos a coroa da vida eterna. Santo é o Senhor. Então, amados, a salvação não está vinculada com qualquer outra coisa da terra. Amigo não te salva, irmão do ministério nenhum poderá, não tem esse poder. Nós aconselhamos, nós procuramos ajudar, mas irmãos, nós não temos poder para salvar ninguém, nós não temos poder para curar ninguém, nós homens não, nós não temos poder para fazer milagre nenhum, nós não temos poder para abrir nenhuma porta, nós não temos poder para dar nada para ninguém, mas nós cremos em um que tem poder. E que quando ele toma um vaso na terra, esse vaso, irmãos, glória, anuncia as boas novas. E o maior milagre que um homem ou uma mulher pode ver na terra, irmãos, que excede cura de câncer, cura da AIDS, cura do Covid, que excede milagres, que excede, irmãos, a cura da visão, do coxo. O maior milagre que um homem ou uma mulher pode receber na terra é conseguir alcançar a graça do Filho de Deus, a compreensão desta obra, irmãos, e o direito, a esperança da vida eterna. Não tem outro milagre que se compara com esse. É de graça, não tem que pagar nada, não tem que dar carro, não tem que dar fazenda, tem que dar o coração sincero e não dividir ele com ninguém, deixar ele para ser morada do Espírito Santo. O nosso objetivo é vida eterna. Tem lutas, tem provas, tem enfermidade, tem perseguições, mas nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nome forte e poderoso. Você já parou para meditar nisso? Você entrou aqui talvez hoje provado, irmão que está escutando online, uma prova, uma guerra, uma luta, mas em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra hoje que o Senhor manda, e alegre-se na presença de Deus, porque tu tens um Deus forte, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece tudo e todos, e que não mente, jamais mentiu, nunca vai mentir para ti. E a promessa dele é que um dia nós vamos viver no reino da sua glória. Então Paulo escreveu aos Tessalônicos, os nossos irmãos, porque eles estavam tristes, irmãos. Eles estavam desolados, desanimados, não compreendiam. Aí ele escreveu assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Porque o Senhor pregava e prega hoje em espírito na boca dos pregadores vida eterna. Mas eles pensavam assim: mas como que esse homem pregou, nós cremos, mas agora nós estamos vendo os nossos familiares, os nossos irmãos morrendo. Então ele disse: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais, que não têm a esperança. Ou seja, o crente, irmãos, que creu, que obedeceu, que recebeu dentro dele a virtude da graça, que recebeu dentro dele a compreensão que só o Espírito Santo pode dar. Ele se despoja das coisas do mundo, mas ele continua vivendo no mundo. Você e eu vivemos no mundo, mas não pertencemos mais a este mundo. Logo, precisamos trabalhar, estudar, dar um bom testemunho, amar os nossos irmãos, amar a nossa família, sermos provedores do bem, anunciarmos a graça e a vida eterna. Só que, irmãos, este corpo, ele é finito, falível, e ele dura pouco comparado com a eternidade. Alguns que se cuidaram mais pela genética, pela tecnologia, a medicina avançada, vacina, medicamento, alimentação e assim por diante, alcançam 70, 80, 90, até 100 anos nesses últimos dias.
Mas, irmãos, de uma certa idade para frente, 70, 80, dependendo do organismo, é enfado, como cantamos no hino. É luta, é enfermidade. A pessoa passa a depender do outro para tomar um café, para tomar um banho, para fazer as necessidades fisiológicas. E o Senhor Jesus veio com uma proposta. Ele não impôs, e essa graça não é imposta, ela é uma proposta para aquele que deixar essa vida. Por isso assim, aquele que abandonar essa vida para me servir, ganhará a vida eterna. Mas, irmãos, nós amamos viver. Pergunta para alguém que está com o Covid, ou que está com câncer, ou que está numa enfermidade rara, se ele quer morrer. Ele quer viver, ele quer abraçar os familiares, ele quer, enfim, conhecer lugares. Ninguém quer partir, mas todos nós partiremos. Um dia, todos nós partiremos. Uns mais cedo, outros mais tarde. Isso não é motivo para nos entristecer. Saudade, irmão, como Deus dava hoje de falar para os irmãos. Saudade sim, do ente querido, do papai, da mamãe, do primo, do conservo, do ancião, do cooperador, do músico amigo que partiu nesta pandemia. Quantos foram? Saudade sim, lembra com saudade, glória, mas tristeza não, porque nós estaríamos sendo incoerentes com a palavra. Porque, irmãos, aqueles que dormem no Senhor, que conheceram a graça, que conheceram Jesus Cristo, que se entregaram para o Senhor, aleluia, que se batizaram, irmãos, com conversão, com consciência, entenderam a proposta, entenderam que não era para ficar rico, que não era para adquirir coisas desta terra, entenderam que eles estavam dando um passo rumo à vida eterna. Então Paulo escreveu, e dormiram no Senhor. O crente, irmão, o cristão verdadeiro, ele não morre. Esta carne sim, ela vai tombar a sepultura. Mas a alma, irmãos, vai dormir. Ele vai deitar um dia, irmãos, e vai ser tirado dele a alma. E a alma será transportada já para um lugar de paz, aonde estará aguardando o dia da ressurreição. E disse Paulo: e nós que ficaremos vivos, não precederemos os que dormiram no Senhor. Eles ressuscitarão primeiro. E se o Senhor vir esta madrugada, amanhã, daqui um ano, daqui a 10 ou 5, nós não sabemos, porque Ele virá como um ladrão. Por isso, irmão e irmã, presta bastante atenção. Viva hoje intensamente como se fosse o último dia, na esperança da vida eterna, amando a Deus, respeitando o Senhor, usando da misericórdia, sendo espiritual e não mais menino na fé. Cresçamos no Espírito, deixamos as coisas de menino para trás e vivamos intensamente nesta graça. Aquele que tem algum enrosco com o irmão, com a irmã, com o familiar, em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Se amanhã ele partir ou você partir, como que vai ficar a situação naquele grande dia? Irmãos, sejamos limpos pela palavra. Toda mágoa, toda encrenca, perdoa a expressão da palavra, toda desavença, todo desgosto, tudo aquilo que é sentimento da carne, colocamos, irmãos, num saco e jogamos longe da nossa vida, e recebamos em nós a certeza de que um dia, irmãos, nós vamos viver na glória eternamente. Lá não vai ter mais conta para pagar, não vai ter mais, irmãos, enfermidade, lá não entra o Covid, lá não entra o câncer, lá não entra, irmãos, coisa ruim, lá não entra, irmãos, a mentira, não entra a tristeza, glória ao Senhor, lá será só alegria. Mas os irmãos de Tessalônica estavam tristes, por isso que o irmão e a irmã tem que meditar, o jovem que está aqui. Irmão, quando que vai ser? Não sabemos. Pode ser a qualquer momento para alguns de nós, individualmente falando. O Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vem. Ele rodeia a casa, espera o momento certo. Quando a casa está displicente, ele entra para roubar. Assim o Senhor, irmãos. Mas nós temos que ficar firme todos os dias. A igreja não pode parar de orar.
A igreja não pode parar de buscar, a igreja não pode deixar de amar, a igreja não pode parar de falar a verdade, a igreja não pode parar de glorificar, a igreja tem que lutar, irmão santo. Você está aprovado, certamente, eu também, todos nós, enquanto nós estiver nessa terra, vai ter luta, guerra, prova, aflição, glória, mas se alegra no Senhor nesta noite. Tem um glória de alma aí para se alegrar no Senhor, que tu e eu um dia vamos viver na glória, se nós entendermos e compreendermos o que significa a graça do Filho de Deus. Então Paulo escreveu para eles, irmãos, que o Senhor Jesus morreu nesta carne, mas ressuscitou ao terceiro dia, para também dar a nós a ressurreição naquele grande dia. Irmãos, é tão glorioso o irmão e a irmã que compreende isso. Então não entristeçais, não entristecemos, mas sejamos esperançosos e exortamos uns aos outros e consolamos uns aos outros e anunciamos a salvação, anunciamos a vida eterna, segundo a eficácia, irmãos, glória ao Senhor, que o Senhor nos dá desta graça maravilhosa. Não temamos, queridos, as lutas desse mundo, não temam o adversário, não temam, irmãos, as guerras, não temam as enfermidades, não temam, irmãos, as conversas erradas do adversário. Sejamos fiéis, sejamos, irmãos, humildes, sejamos, irmãos, crentes de verdade.